Não se deixe enganar pela beleza. Essa lagarta que você está vendo é um dos insetos mais perigosos do mundo. E na floresta, tudo pode significar problema. Nos cantos mais escondidos do planeta, acontece uma guerra brutal para se manter respirando. Hoje, você vai ver o que esses animais são capazes de fazer para conseguir comida. Iremos conhecer os predadores mais insanos do mundo e entrar de cabeça nos pântanos, onde só sobrevive quem nasceu para viver na lama. Se acha que já viu tudo, é porque nunca prestou atenção no lugar onde as regras não existem e são feitas de veneno, mandíbulas e ataques mortais. Seja bem-vindo ao chão mais perigoso do mundo. Na natureza, cada detalhe engana. O que parece só folha caída pode esconder armadilhas que ninguém nota até ser tarde demais. Você já se imaginou caminhando por um ambiente desses de verdade? Aqui o clima pesa. Umidade grudando na pele, cheiro de madeira apodrecida, sons de galhos que estalam do nada. Ali não existe conforto, nem trégua. Tudo é risco, espaço, luz, comida, abrigo. E nesse cenário surgem criaturas que simplesmente ignoram as regras comuns do jogo. Alguns predadores fazem desse caos a própria casa. Centopeias com corpo brilhante se esgueiram entre pedras, cada par de patas pronto para agarrar qualquer coisa. Louva a Deus se camufla esperando a presa passar, parado só até o momento perfeito de desferir um ataque rápido e certeiro. E as aranhas? Essas viram arquitetas das teias e das copas, puxando fios brilhantes e tramando emboscadas que nenhum inseto é capaz de sobreviver. Só que o mais curioso é que nem todos os perigos ali vêm de quem caça ativamente. Antes de observarmos de perto as táticas desses 3 predadores que acabei de falar, vale lembrar: a floresta também guarda criaturas mortais, até para os seres humanos. Bichos que carregam no próprio corpo uma defesa capaz de afastar o predador mais ousado. São os animais venenosos por natureza, mestres do perigo passivo, que não precisam atacar para se tornarem ameaça. E nesse clube seleto, existe uma das criaturas mais temidas que é capaz de mudar totalmente o destino de quem encosta nela. No coração das florestas do Peru, a taturana reina como um dos animais mais perigosos do continente. Imagine você caminhando pela floresta e, sem nem perceber, encostar em uma dessas lagartas que parecem inofensivas. Mas será mesmo que ela é perigosa? Uma das atitudes mais traiçoeiras é o fato dela ficar bastante tempo imóvel, grudada em troncos, camuflada entre galhos, às vezes formando grupos de dezenas ou até centenas de indivíduos. Esse é o primeiro perigo. Você nem vê a lagarta até sentir a ardência dos espinhos na pele. Mas como eles agem? Esses espinhos funcionam como seringas microscópicas. O veneno, chamado lonotoxina, é um coquetel de proteínas que interfere diretamente no seu sangue. Não é como o veneno de cobra, que paralisa ou provoca dor intensa de imediato. O que essa toxina faz é confundir o sistema de coagulação do corpo, desencadeando manchas roxas, sangramentos até nos órgãos. O mais assustador é que muita gente só percebe a gravidade horas depois, quando o corpo já está colapsando. Casos fatais já foram registrados não só no Brasil, mas também em regiões amazônicas do Peru, Colômbia, Venezuela e outros países vizinhos. No Peru, especialmente, elas são encontradas em áreas de floresta, perto de rios, em locais com muita sombra e vegetação fechada.
Durante a época das chuvas, os acidentes aumentam. É quando as lagartas aparecem em grupos maiores, coladas debaixo de folhas e se transformando em uma grande armadilha. Quer saber se ela solta líquido ou avança nas vítimas? Nada disso. A lonomia não salta e não espirra veneno. O veneno só é liberado quando algum animal ou pessoa encosta nos espinhos. Não tem cheiro forte, não tem defesa ativa. A camuflagem é a principal arma. E é justamente essa descrição que faz tanta vítima, porque é fácil ignorar um galho aparentemente inofensivo. Hospitais no interior do Peru já montaram esquemas especiais para atender quem sofre acidente com lonomia, mas o antídoto, o chamado soro antilonômico, é raro e precisa ser aplicado rapidamente. Muitos sobreviventes contam que nunca mais entraram numa trilha sem luva ou sem calça comprida. Se um dia te perguntarem qual lagarta representa mais perigo no Peru, a resposta é direta: a lonomia. E um toque basta para transformar uma caminhada na selva em uma corrida desesperada contra o tempo. Agora fica a dúvida: quantas dessas criaturas estão camufladas nesse exato momento, esperando a próxima vítima desavisada? Quantos outros perigos silenciosos a floresta peruana ainda esconde? Você encararia essa aventura sabendo que, por lá, até o que parece parado pode ser o maior risco do dia? Do outro lado da floresta, o cenário muda. Sai a correria das folhas no chão. Entra o silêncio calculado das teias esticadas e escondidas. Para quem é inseto, nada pode ser mais traiçoeiro do que esse emaranhado brilhante, quase invisível da maioria deles, mas fatal para qualquer um que arrisque um voo ou um pulo em falso. As aranhas, nesse universo, são mais do que predadoras. São construtoras da armadilha perfeita. Basta um tropeço e a vítima já era. As vítimas ficam presas porque a seda das aranhas não é só grudenta, ela é super elástica, envolvente, impossível de escapar para quem se debate sem parar. A cada movimento, os fios se enrolam mais, colando asas, pernas, até o menor dos detalhes. Não importa se é um mosquito leve ou um besouro resistente. Na teia certa, ninguém escapa. E aí começa o lado cruel desse jogo. E pode ter certeza que isso não é rápido. O nosso aracnídeo se aproxima com calma, quase sempre de longe, para evitar riscos. É comum algumas espécies de aranha ganharem usando o tempo. Em vez de atacar de imediato, ela pode esperar vários minutos ou até dias, até ter certeza de que a presa está exausta, imobilizada, sem forças para reagir. Só então ela morde, injeta veneno e inicia o processo que vai transformar o interior da vítima em uma sopa nutritiva, um almoço que pode durar horas. Enquanto isso, o inseto capturado nem sempre morre de cara. Muitos ficam ali presos, indefesos, sentindo cada passo da aranha, cada fio apertando mais, até que a natureza faça seu trabalho. Ser inseto na floresta é viver na corda bamba. Um passo em falso e tudo acaba. Não em segundos, mas em um ritual paciente que só a aranha domina, onde o tempo é sempre aliado do predador e o desespero só aumenta para quem está do outro lado da teia. Pouca gente sabe, mas o louva-a-Deus é mais do que aquela pose de oração com as patas erguidas. Na verdade, ele é um dos caçadores mais ousados do submundo dos insetos.
E se você acompanha o canal Sempre Curioso, já deve saber exatamente o que eu estou falando. Mas por que será que ele tem a melhor visão dos insetos? Cada olho tem milhares de lentes e consegue detectar o menor movimento a vários metros de distância, até mesmo com pouca luz. E ele não apenas enxerga de longe, como consegue virar a cabeça quase 180 graus. Igualzinho a você que assiste esse vídeo, uma habilidade raríssima no mundo dos insetos. Outra arma secreta está nos espinhos das patas dianteiras. É praticamente impossível escapar. As presas se agarram nos espinhos como se tivessem sido travadas por um velcro natural. Além disso, o louva-a-Deus tem reflexos relâmpago dignos de um boxeador. Ele calcula a distância e o tempo do bote com precisão assustadora, usando até pequenos movimentos de balançar o corpo para enganar quem está na mira. Mas o que quase ninguém imagina é que algumas espécies conseguem capturar animais bem maiores, como pequenos lagartos e até beija-flores. Isso mesmo, um inseto devorando um pássaro, um espetáculo raro e impressionante, que acontece nesse mundo. E tem mais. Algumas fêmeas, durante o acasalamento, começam a devorar o macho pela cabeça. E mesmo assim, ele continua o ritual até o fim. Como se a biologia tivesse programado a tragédia para garantir a próxima geração. Mas nesse mesmo ambiente mora um ser que pode ser confundido com qualquer personagem de filme de terror. E te garanto que se você mostrar ele para qualquer parente seu mais velho, ele vai ter alguma história para contar. Se a maioria das pessoas já se assusta só de ver uma centopeia atravessando o quintal, pouca gente imagina o arsenal oculto desse animal. Primeiro, centopeia não é inseto. É um predador ágil, venenoso e com armas que parecem ter saído de um laboratório secreto. Seu corpo segmentado permite movimentos que nenhum outro bicho consegue copiar. Ela se encaixa em qualquer fresta, faz curvas impossíveis e pode disparar de 0 a 100 em frações de segundo para agarrar uma vítima. A verdadeira estrela, porém, está nas forcípulas, um par de garras modificadas logo atrás da cabeça, ligadas a glândulas de veneno. Quando uma presa é encontrada, essas garras funcionam como seringas, penetram o corpo e injetam um coquetel paralisante que começa a dissolver tudo por dentro em minutos. Esse veneno é tão eficiente que pode derrubar lagartos, sapos e até ratos pequenos, dependendo do tamanho da centopeia. Algumas centopeias conseguem regenerar partes do corpo, inclusive pernas perdidas em batalhas anteriores, como se tivessem uma segunda chance toda vez que escapam de um ataque. Além disso, ao contrário do que muita gente pensa, elas também usam feromônios para se comunicar e até para enganar possíveis predadores, deixando rastros falsos enquanto se escondem debaixo da terra ou sob pedras. No fim das contas, a centopeia é quase um monstro mitológico. Rápida, venenosa e capaz de sumir do mapa quando a ameaça se aproxima. Tudo isso em um corpo que parece feito só para sobreviver, onde nada mais ousa passar. Entre todas as disputas do mundo dos insetos, a convivência entre formigas e cupins nunca foi pacífica. São dois grupos com estratégias completamente diferentes.
Enquanto as formigas constroem túneis menores e usam ácido como defesa, os cupins investem em fortalezas maciças, feitas de terra e saliva, protegendo a rainha nas câmaras mais profundas. Mas o que acontece quando eles disputam o mesmo território? Quando as trilhas dessas sociedades se cruzam no chão da floresta, o equilíbrio some. E não pense que é apenas uma briguinha. A coisa acontece a céu aberto, entre raízes e pedras. As trilhas das formigas se espalham como se estivessem indo para a guerra, cortando o solo como se parecessem desordenadas. Mas tudo isso é tática. Se, pelo caminho, uma dessas patrulhas cruza um cupinzeiro, a treta está formada. Em poucos minutos, as primeiras exploradoras farejam o cheiro de madeira e saliva, reconhecem a entrada do inimigo e logo enviam sinais para chamar reforço. O ataque começa ali mesmo, sem nenhuma conversa. Formigas avançam em ondas, cercando as aberturas do cupinzeiro, enquanto cupins soldados correm para a superfície. As mandíbulas se chocam, aqui não existe amizade. Parece confusão, mas cada movimento tem propósito. Em uma guerra gigantesca, formigas testam rotas, buscam pontos fracos, tentam abrir caminho direto até as câmaras internas. Cupins reagem como podem, e ninguém está disposto a abrir mão de nada. Quando a ofensiva é intensa demais, os cupins não hesitam em selar túneis inteiros, bloqueando passagens com lama endurecida e até corpos dos próprios companheiros. Nenhum lado é totalmente vitorioso por muito tempo. Enquanto isso, a vida segue. Rainhas seguem botando ovos, operárias se arriscam em busca de novas rotas e a guerra continua, invisível aos nossos olhos, mas decisiva para o destino de toda uma colônia. No brejo, onde a luz mal atravessa as folhas e o ar carrega aquele cheiro pesado de terra encharcada, tudo parece lento. Mas basta o silêncio ser interrompido por um movimento repentino, e a cena muda completamente. É ali que entra em cena o sapo-touro, enorme, robusto. Esse sapo não está no topo da cadeia alimentar por acaso. Ele fica ali meio submerso, esperando a aproximação de um grupo de insetos voadores. E quando a oportunidade surge, ninguém tem tempo de reagir. Uma língua rápida, um salto quase imperceptível, e vários insetos desaparecem de uma só vez. Um talento herdado de séculos de sobrevivência. Curioso imaginar que, há mais de 100 anos, já eram usados por cientistas em experimentos para entender impulsos elétricos e até respostas de reflexo em animais. Eles já foram levados para outros continentes, muitas vezes causando desequilíbrio nos ecossistemas, só por serem resistentes e vorazes. Já pensou em um sapo que, sozinho, consegue limpar uma poça inteira de mosquitos em poucos minutos? Agora imagine esse mesmo sapo se alimentando de pequenos peixes, filhotes de outros anfíbios, até pássaros pequenos. A natureza não economiza nas surpresas. Do outro lado da cena, no mesmo tronco de onde o sapo espia, se move devagar a chamada aranha-rato, conhecida assim não porque casse ratos, mas pelo seu corpo robusto, presas vermelhas e um jeito de se mover que lembra um pequeno roedor. Ela constrói tocas profundas, como túneis de rato mesmo, e espera o momento certo de atacar. O mais impressionante? Sua mordida, embora rara em humanos, é temida pelo potencial tóxico, e o nome pegou porque os primeiros que estudaram o bicho pensaram estar diante de um rato esquisito saindo do barro, não de uma aranha.
O bicho assusta, mas seu veneno tem mais efeito em presas pequenas do que em gente grande. Ainda assim, não dá para ignorar uma criatura dessas cruzando o caminho num brejo. Enquanto tudo isso acontece, do lado mais raso do brejo, um grupo de formigas encara um desafio inesperado: atravessar um trecho de lama fofa. Elas se aproximam devagar, param na borda, tocam o solo com as antenas, recuam, testam outro ponto. O que será que passa na cabeça de uma formiga diante de um obstáculo molhado? Quantas delas já afundaram ali? Quantas conseguiram passar? O grupo hesita, cada uma espera a iniciativa da outra, como se entendessem que um passo errado pode significar o fim. É impossível não se perguntar: quantos perigos se escondem debaixo daquela camada de lama? Vale arriscar atravessar, ou é melhor recuar e buscar outro caminho? O brejo inteiro parece pausar nesse instante. Enquanto o sapo observa, a aranha se esconde e as formigas calculam cada centímetro. Aqui, cada escolha é uma aposta contra o acaso, e quem hesita perde a chance de sobreviver. Séculos antes dos mapas modernos, tribos africanas já aprendiam com a natureza a sobreviver em pântanos e florestas. Em muitos povos, era comum observar o caminho das formigas antes de atravessar regiões alagadas. Elas conheciam os caminhos mais seguros, desenhavam rotas por cima de galhos ou pedras, sempre em busca de uma passagem firme. Historiadores já encontraram relatos de viajantes que, perdidos na savana, decidiram seguir as formigas, confiando que aquele pequeno exército sabia o que fazia. Nessas jornadas, não era o mais forte quem chegava do outro lado, mas o mais atento, o que soube enxergar a inteligência de um bicho pequeno diante de um desafio gigante. No Japão feudal, monges observavam a elegância dos louva-a-Deus nos jardins de pedra, admirando sua postura e paciência. Para eles, o inseto era símbolo de disciplina e foco. Existem lendas em que samurais treinavam o olhar e a postura inspirados nesses caçadores, aprendendo que a verdadeira força nem sempre está no ataque, mas na espera pelo momento exato. Assim como o louva-a-Deus, o guerreiro paciente poderia decidir batalhas com um único movimento preciso, transformando um instante de calma em uma vitória inesperada. Há também registros curiosos do tempo das grandes navegações, quando naturalistas europeus, em suas expedições pelo sul da África e pelas Américas, se depararam com centopeias e aranhas de tamanhos colossais. Muitos anotaram no diário o medo que sentiam ao ver uma centopeia atravessar o acampamento durante a noite. Não sabiam se era veneno ou superstição, mas respeitavam o caminho do animal e dormiam com as botas amarradas, prontos para fugir ao menor sinal. Alguns desses exploradores aprenderam com povos nativos a usar a presença desses animais como alerta. Se uma centopeia abandona a toca em busca de abrigo, é sinal de que a chuva está chegando forte e talvez seja melhor procurar terreno mais alto. Até nas cidades antigas, a relação com sapos e brejos era cheia de significado. No Egito, durante as cheias do Nilo, enxames de sapos touro marcavam o início de uma nova estação, limpando as águas e trazendo equilíbrio. Crianças corriam para ver os sapos enormes se alimentando de insetos, enquanto os mais velhos diziam que o barulho deles anunciava fartura na colheita. Para muitos, era a prova de que, mesmo onde tudo parece desordem, a natureza tem um ritmo próprio, regido por criaturas que poucos param para observar de verdade. A moral que atravessa essas histórias é simples, mas poderosa. Grandes jornadas, seja no tempo dos impérios ou nos dias de hoje, nunca são vencidas sozinho, nem só com velocidade. Muitas vezes, é a coragem silenciosa, a atenção aos detalhes e a vontade de aprender com quem já conhece o terreno que faz a diferença. Os insetos, sapos e aranhas do brejo
Vivem desafios diários que ecoam as maiores conquistas e dramas da história humana. Persistem, adaptam-se e, mesmo em meio ao caos, seguem adiante, abrindo caminho não só para si, mas para todos que vêm depois. No fim, talvez seja isso que mais emociona. Perceber que nos passos de uma formiga, atravessando a lama, no salto arriscado do sapo ou na teia paciente da aranha, há ecos das mesmas dúvidas, medos e esperanças que movem a humanidade há milênios. Quem aprende a olhar para o pequeno descobre lições que nenhum livro é capaz de guardar sozinho. O que faz alguém atravessar o desconhecido, seja homem ou animal, não é a certeza da vitória, mas a decisão de tentar. E essa é a faísca que acende toda a história que merece ser contada.